Muito bem, a paz do Senhor a todos os queridos e amados irmãos, participantes, estudantes, frequentadores da nossa escola bíblica dominical. Todas as manhãs de domingo estamos sempre reunidos para aprendermos a santa e preciosa palavra de Deus. Coube a nós nesse dia falarmos sobre a nossa 8ª lição desse tema maravilhoso dessa escola dominical, dessa revista, que é a fragilidade humana e a soberania divina. São verdades absolutas. Como é frágil o ser humano, e como Deus é absoluto, e como Deus é soberano. Nós, quando entendemos isto, nós conseguimos entender a trajetória humana, conseguiríamos entender o quanto Deus é maravilhoso e quanto o ser humano é dependente dele. E na lição de hoje, nós iremos falar sobre a teologia de Zofar, a 8ª lição desse trimestre. O justo passa por tribulação? É a pergunta. A teologia de Zofar, o terceiro amigo de Jó, que quando foi visitar Jó na sua angústia, na sua tribulação, ele foi falar com Jó. Depois de seus 2 amigos terem falado com Jó, ele ficou escutando a conversa, ficou escutando tudo aquilo que os seus amigos consideraram nas conversas anteriores. Possivelmente, alguns dizem que Zofar seria o mais novo, por ele ser o último a falar, considerando a tradição de que os mais velhos falam primeiro. Então, Zofar seria o mais novo. E Zofar, ao ter ouvido todas as colocações dos seus amigos anteriores, não foi feliz nas suas colocações. Porque Zofar, ele vai falar com Jó com muito ímpeto, com muita dureza. Ele tem um julgamento premeditado a respeito de Jó. E ele vai trazer para Jó muito mais dores do que Jó já estava passando. E nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento de Zofar. Nessa lição de hoje, o texto áureo está em Jó 11, versículo 18, quando diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Este é o olhar daquele que está em lutas, quando você está em problemas, quando você está vivendo o que está vivendo Jó. As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas crises, nós precisamos ter confiança, porque na confiança nós temos esperança, e quando a esperança vem, nós percebemos que estamos seguros, porque nós conseguimos enxergar a presença de Deus em nossa volta, mesmo em tempestades, mesmo em lutas. A verdade prática nos diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulações. Com certeza, principalmente o justo passa por tribulações. Porque como ele teria como provar a sua própria justiça, a sua justiça recebida do próprio Deus? Sendo provado. Ninguém pode ser justo ou provado sem passar por provações. Provações, tribulações estão patentes a vida cristã, fazem parte da vida cristã. Todos que querem negar isto não serão felizes, não terão sucesso quanto à sua vida cristã. Então, a nossa lição de hoje, nós iremos falar sobre o comportamento de Zofar. E a pergunta era para Jó: se tu és justo, tu não poderias passar pela tribulação que estás passando. É equivocada essa colocação de Zofar. Ele julgou a Jó, dizendo que Jó estava em pecado, que ele não era justo, e por isso que ele estava vivendo o que estava vivendo. Porque nós somos muito ávidos, nós somos muito temerários em julgar as pessoas quando elas estão passando por lutas. Nós costumamos espiritualizar todas as lutas, nós espiritualizamos todos os sofrimentos humanos. E nem sempre todos os sofrimentos são espirituais, visto que Jó está aqui sendo testado pelo próprio Deus, com uma ação direta do inimigo.
Mas nem sempre todas as nossas provações têm Satanás por trás. Nem sempre todas as nossas provações têm um Deus que está nos provando. Muitas de nossas provações e tribulações, elas são pertinentes ao nosso dia a dia, são pertinentes à história humana. Então nem sempre nós podemos remeter as nossas provações e tribulações ao espiritual. Precisamos entender que nós temos espiritualidades que são, que nós temos provações que estão no campo da espiritualidade, mas nós temos provações que são no campo humano, normal, da trajetória normal da vida. A nossa lição de hoje, nós temos 3 pontos a serem considerados. O primeiro ponto é que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. A gente precisa considerar a sabedoria de Deus quando estamos passando por lutas. Porque só Deus conhece o profundo e o escondido. Só Deus conhece o segredo das almas dos homens. E só Deus sabe até que momento, até que limite Ele pode ir nas tribulações da nossa alma, da nossa vida. Zofar encontrou-se com Jó no momento de luta, de tribulação. E o que ele fez? Ele desconsiderou o sofrimento de Jó. Ele desconsiderou a sua angústia. Ele desconsiderou a sua crise. E ele pegou um discurso anterior que Jó fez ao seu amigo anterior e julgou Jó por aquele discurso anterior. Ele se esqueceu que por trás daquelas palavras de Jó, podem ter sido palavras difíceis, mas ele esqueceu que por trás daquelas palavras tinha uma alma sofrida, tinha uma alma em crise, tinha uma alma em problemas. Porque nós somos muito ávidos para julgar as pessoas naquele momento que elas estão passando aquelas lutas, mas nós esquecemos que existe uma história por trás de cada sofrimento, existe um passado por trás de cada sofrimento, existe sempre um porquê. E nós, quando desconsideramos isso, e quando vamos ajudar alguém, nós poderemos ser injustos nas nossas falas. Existe um ditado, uma frase no Talmud, que diz assim: quanto maior o sofrimento, menor tem que ser a língua. Preste atenção. Quanto maior é o sofrimento, menor tem que ser a língua. Tem pessoas que no sofrimento viram tagarela, acusa todos e a tudo. Ele se torna um falastrão, falando de todos e de tudo, e acaba trazendo para si condenação. Jó estava descompensado na sua fala, mas mais descompensado ficou Zofar, que quando se aproxima de Jó, não considera o seu sofrimento, não considera a sua angústia. E nós que somos pastores, nós que somos obreiros, professores de escola dominicais, nós pensamos que sabemos sobre tudo e sobre todos. Achamos que temos condições de levar sempre uma palavra de conforto a alguém. E muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós somos muito ávidos em trazer uma palavra para uma pessoa que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Eu prefiro, às vezes, diante do problema de uma pessoa, quando é muito intenso, eu prefiro ouvi-la, do que fazer um pré-julgamento. Porque muitas vezes as pessoas, ao contarem sobre as suas dores, elas omitem o principal. E você, quando faz um julgamento em cima de uma fala que não é completa, você pode errar também. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós se reportamos a alguém que está em sofrimento. Zofar se aproximou de Jó e a sua fala não foi feliz. Tanto que no final da história de Jó, Deus pede que Jó ore para que perdoe os seus amigos, porque as falas dos seus amigos não eram a fala que condiziam com a vontade de Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela é demonstrada no sofrimento. A sabedoria de Deus é demonstrada quando nós estamos passando por lutas, porque só Deus sabe o que vai na alma do homem, só Deus sabe o que vai no coração da pessoa, só Deus sabe o que vem antes e o que está presente e o que virá depois. Portanto, só Deus pode ter a medida certa, no momento certo e a palavra certa para aquele que está em luta. Dentro desse primeiro ponto, nós temos aqui: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Segundo ponto. Terceiro ponto: os tolos se passam por sábios. Quando a gente
quer ser inteligente demais e quer ter uma palavra pronta para todos. Tem muitas pessoas que querem ser psicólogos sem serem, psicoterapeutas sem serem. Sempre tem algumas frasinhas prontas, decoradas, para dar conselhos às pessoas, desconsiderando um pano de fundo, uma história que tem por trás de todo esse sofrimento. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado para que nós não metamos os pés pelas mãos ao orientar alguém, ao falar de alguém. Então, Deus não é indiferente nem com o sofrimento do justo e nem é indiferente à ação do ímpio. O ímpio, quando castiga o justo, ele castiga dentro da permissão divina, mas também ele terá a justa retribuição no seu momento certo. Deus usou a Babilônia para castigar o povo de Israel, mas no momento certo Deus também trouxe o castigo à Babilônia. Deus usou povos para castigar o seu povo, mas depois esse povo que castigou os seus justos, Deus depois tratou com eles também. Então Deus não é indiferente à ação dos ímpios e não é indiferente também ao sofrimento dos justos. E nós precisamos tomar muito cuidado para não se passarmos de sábios quando vamos tomar atitudes a respeito do sofrimento alheios. Porque muitas vezes nós nos passamos de tolos, dando conselhos deslocados, conselhos que não têm fundamentos. Tem muitas pessoas que as suas palavras são sem nexo. Elas não fecham, os seus conselhos não dão em lugar algum. Tomemos cuidado com isso. O segundo ponto de nossa lição, trata sobre a conversão como resposta à aflição. Então, Zofar achava que Jó deveria ser purificado moralmente, que ele precisava confessar, que ele precisava negociar com Deus para ele sair daquele sofrimento. Jó não estava naquele sofrimento porque ele era ímpio. Jó não estava naquele sofrimento porque estava em pecado. Mas Zofar entendeu assim. E ele fez uma proposta para que Jó negociasse com Deus, confessasse, se purificasse. Mas não era esse o propósito de Deus naquele sofrimento. Porque quando nós lemos a história como um todo, nós sabemos que Deus dá testemunho diante do inimigo da honestidade, da santidade e da retidão desse homem chamado Jó. Então Deus sabe coisas de nós que os inimigos não sabem, que os nossos amigos não sabem, que a nossa família não sabe, que todos que estão à nossa volta não sabem. Então só Deus pode responder às nossas angústias e responder às nossas lutas. E só Deus sabe por que estamos passando e por que estamos passando e quando é que vamos terminar esse momento em que estamos passando. E Zofar se antecipa e pede que ele negocie com Deus. Se ele negociasse com Deus, ele cairia naquilo que o inimigo estava tentando a Deus, dizendo que Jó só era fiel porque Jó tinha tudo à sua disposição. Então, Deus sabia muito mais de Jó do que Jó mesmo. Deus sabia mais de Jó do que os seus amigos. Então, só Deus tem a palavra certa. O terceiro tópico da nossa lição é interessante. Ele fala que Deus julga e castiga os pecadores. Claro, Deus castiga os maus. A questão aqui de Jó não era um castigo. Deus estava trabalhando na vida de Jó, trabalhando na sua personalidade, trabalhando na sua justiça própria. O Jó, quando a gente olha para Jó, nós não vemos um pecado aparente, um pecado externo em Jó. Mas nós vemos um santo, um justo, muito dono de si, muito apegado à sua própria justiça. Ele precisava abandonar a sua própria justiça para acreditar na justiça divina. Ele precisava conhecer a Deus não só pelos métodos da prática de santidade aparente, mas ele precisava conhecer a Deus no seu íntimo. Isso aconteceu na vida de Jó no final do seu tormento, das suas dificuldades. E às vezes esse Zofar, ele falou muitas palavras que agrediu a Jó, que deixou o Jó numa situação mais pior do que já estava. Existe um ditado interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um ditado chinês, que diz assim que duas pessoas eles podem estar conversando face a face uma com a outra, mas os seus corações podem estar quilômetros à distância.
é o que estava acontecendo com Zofar e com Jó. O coração de Zofar não coindizia com o coração de Jó. As suas críticas, as suas falas não estavam condizendo com o que estava sentindo Jó. Porque muitas vezes a gente não sente a dor do outro. Porque muitas vezes a gente não sente o que o outro está sentindo. As nossas palavras não passam de um punhado de palavras e que não tem sentido para aquela pessoa que está nos ouvindo. Então, a primeira coisa que eu te aconselho quando você for aconselhar alguém que está em sofrimento, se coloque no lugar dela. Procure sentir o que ela está sentindo. Procure se colocar na posição que ela está sofrendo naquele momento, para que você entenda, e a partir do momento que você entendeu o que ela está passando, você possa dizer uma palavra que possa ajudá-la. Porque muitas pessoas são assim. Muitas pessoas têm um pré-julgamento pronto. Ele já vem pronto para julgar. Ele fala daquilo que ele pensa. E quando esse Zofar aproxima-se de Jó, a sua fala não atinge o coração de Jó. A sua fala não muda a história de Jó. Pelo contrário, a sua fala agride a Jó. E a sua fala faz com que ele peque contra Deus. Cuidado, meu irmão. Essa lição desse domingo é uma lição para nós pensarmos. Como ajudarmos os nossos irmãos em lutas, em problemas, em angústias. Não sejamos aquelas pessoas que complicam mais a situação daqueles que sofrem, mas tenhamos palavras que venham atenuar o sofrimento do nosso irmão. Uma boa aula a todos, Deus abençoe, que vocês sejam felizes ao expor essa aula, que os professores possam expor essa aula com muito carinho e amor, e que nós possamos, a partir desta aula, vigiarmos mais os nossos conselhos. Deus abençoe, uma boa aula a todos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Deus abençoe.